Boa noite, senhoras e senhores. Interrompendo um pouquinho a estreia de vocês do nosso programa Um Toque de Política, primeiro episódio, para avisar que a imagem e o áudio desse episódio infelizmente não estão 100%. Mas a partir de alguns episódios para frente, a imagem e o áudio melhorarão muito. Fiquem agora com o nosso primeiro episódio e aprendam bastante. É isso. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Um Toque de Política. Um programa dedicado em debates políticos, debates filosóficos e debates históricos também. Aqui no Instagram oficial de Um Toque de Política, no Instagram oficial Senhor Rian Paulo e no Instagram oficial Arthur Henrique. O tema de hoje é um tanto quanto peculiar. Eu sou Rian Paulo, sou âncora, juntamente com meu companheiro Arthur, que logo mais dará suas palavras, suas apresentações, vamos debater o seguinte tema: devemos ser chamados de brasileiros ou brasilianos? Hoje eu vou explanar um pouquinho desse assunto junto com meu amigo Arthur. Vou passar a palavra para ele, ele se apresenta e começa o tema. Muito obrigado, Rian, pela palavra. Eu sou Arthur, Bem, e eu e Rian aqui vamos debater um pouco sobre o tema, que Rian já falou. Será que devemos ser chamados de brasileiros ou brasilianos? E bem, se você não entendeu o que é brasiliano, não se preocupe que ele vai explicar também. Bem, eu vou pegar a palavra aqui rapidinho, só para dar uma explicadinha, porque eu pesquisei afora, no Google, o famoso Google, o que seria brasiliano, Bem, brasiliano, em teoria, seria o termo mais natural, mais normal para designar quem mora no Brasil, quem nasce no Brasil. Porque você deve parar para pensar, porque em tal lugar, tal pessoa chama, paraibano, chama mineiro, alguma coisa assim, e no brasileiro, no Brasil, a gente tem que chamar esse leiro. E bem, indo para fontes históricas, o leiro surge como... Rian também vai explicar sobre isso, mas o leiro surge porque no Brasil, como todos sabiam, o nome Brasil vem de brasa, porque aqui tinha muito pau-brasil se referia a brasa, também pelo seu tom avermelhado, seu tom de fogo. E bem, aqueles chamados brasileiros, nessa época, quando Portugal dominava aqui o Brasil, o Brasil era colônia de Portugal, esses portugueses que vinham aqui para o Brasil eram chamados de brasileiros. Por quê? Porque roubavam pau-brasil, saqueavam o pau-brasil e em benefício próprio, em benefício de si mesmos. Aí, será que é tão certo a gente chamar de brasileiro? Porque meio que esse termo carrega o pejorativo de roubo, de furto, de saque mesmo, E brasiliano seria o termo mais correto. Seria aquele que nasce no Brasil, aquele que se origina no país do Brasil. Vou passar a palavra para Rian, que quer falar mais algumas coisas. E é o seguinte, para complementar um pouquinho do que o nosso amigo âncora, Arthur, também falou, que ele é âncora do programa, juntamente comigo. Antigamente, toda profissão que terminava com nome eiro era profissões chulas antigamente. Então, seriam pedreiro, seria carpinteiro. Antigamente eram profissões consideradas inferiores. São profissões que antigamente eram consideradas de pessoas pobres, de pessoas escravas, entre aspas. E o nome brasileiro, o termo brasileiro, como ele disse, são dos saqueadores portugueses. São dos funcionários da corte de Portugal que mandava eles vir para o Brasil, recolher o pau-brasil e levar de volta para Portugal. Eles se chamavam assim de brasileiros, que era o termo que eles usavam para nomear esses funcionários. O mais engraçado disso, é que nenhum país fora o Brasil que foi colonizado por Portugal tem um final eiro no seu nome. Por exemplo, quem nasceu em Moçambique se chama moçambicano, não moçambiqueiro ou brasileiro, enfim. E também temos na Angola. Quem nasceu na Angola se chama angolano. Então, por que o brasileiro tem o final eiro no nome? É simples. É uma birrinha de Portugal com o Brasil, sim. Naquela época, como Portugal via o potencial
Brasil superar ele em algum termo de corte, de imperialismo. Ele, de certa forma, colocou esse nome eiro no final para que o brasileiro não tivesse destaque na cena mundial, para não terem interesse para o Brasil, exatamente pelo nome brasileiro. Até porque, como eu já falei no começo, todas as palavras com nome eiro antigamente eram de profissões irrelevantes, profissões chulas, profissões de pessoas fracas antigamente, pobres, podemos assim dizer. E foi colocado exatamente esse nome no nome brasileiro, foi colocado o eiro, para que a gente não tivesse contato com os outros países, não pudesse ser um país aliado de todos os outros. É engraçado como Portugal tentou boicotar a gente no início de tudo, né? Deixando bem claro que a população portuguesa de hoje em dia não tem nada a ver com isso. Quem teve a ver com esses problemas são os governantes da época. Hoje em dia está tudo tranquilo, hoje em dia os portugueses não têm nada a ver com isso. Obviamente que eles nasceram hoje em dia, um dia desse, podemos assim dizer. Como todos nós aqui, em comparação àqueles exploradores, enfim. Então, antes de levar ódio aos portugueses, se for para levar ódio de alguém, as pessoas certas são os governantes daquela época. Vou repassar a palavra para o nosso âncora Arthur. Ele vai finalizar as palavras, dar as últimas palavras e a gente vai finalizar o episódio de hoje sobre brasileiro e brasiliano. Então, podemos aprender que a gente tem que se chamar e se nomear de brasiliano e não brasileiro. Porque o Brasil ele tem esse estigma de ser vira-lata dos outros países, né? De ser vira-lata do mundo. E a gente tem que mudar isso o mais rápido possível. Mas é complicado. Às vezes a gente acha que votando em presidente tal, votando em candidato tal, a gente vai conseguir isso. Mas infelizmente não é assim. Porque você pode ter um carro branco, mas se você vai passar com esse carro branco na lama, não importa o quanto você queira não se sujar, você vai se sujar de qualquer forma. Então, se um presidente dura muito lá, é porque ele está dentro do jogo. É porque ele já se corrompeu. Agora, se um presidente se juntam para tirar ele, é porque algo ele tentou mudar. Mas, infelizmente, o Brasil não tem tido isso. Vou passar agora as palavras para o nosso âncora Arthur. Muito obrigado pela passagem de palavra. Parabéns, ótimas palavras escolhidas. E bem, eu só vou dar uma completada aqui rapidinho, porque eu acredito que você já falou o necessário. E falar também sobre esse negócio de governante, Portugal e tal. Tipo, o problema surgiu neles, né? Lógico, o problema surgiu com Portugal negando a nossa existência, o nosso lugar de fala. Mas eles não tem mais nada a ver. Quem tem a ver com esse problema é a gente. É a gente que escolhe como é que a gente vai ser chamado. Né? A gente já tem idade natural de escolher o que a gente quer ser representado. E bem, outro exemplo para se encaixar nessa questão, podemos citar o mineiro de Minas Gerais. Quem nasce em Minas Gerais é o quê? É mineiro. Por quê? Porque lá em Minas Gerais, pelo nome, né? Havia várias minas de ouro e tal. E aqueles que trabalhavam lá, que sujavam as mãos, que iam lá para pegar ouro e vender para Portugal, né? Porque o ouro que era feito lá, mesmo sendo pegado por mãos de brasilianos, né? Não era o Brasil, né? Porque era colônia. Eu, se eu não me engano, 1/5 do ouro era até uma lei, né? Não uma lei, uma obrigação. 1/5 de todo o ouro recolhido era entregado à coroa portuguesa. E bem, bem que Rian falou aí também sobre o jeitinho brasileiro da gente, né? E esse negócio de querer mudar o nome, bem, mudar o nome é bacana, traz uma ideia de mudança, traz uma ideia de esperança, principalmente, querer mudar. Mas não adianta nada a gente mudar o nome, né? E continuar com esse jeito brasileiro de ser, de querer escolher o caminho mais fácil, porque o caminho difícil apresenta dificuldades, né? E o caminho fácil, às vezes, não precisa de tanto esforço, ou não ou é visto como o mais legal, né? Mesmo que seja passando a perna no outro, mesmo que seja pisando em cima do outro, o jeitinho brasileiro parece sempre o mais fácil, o mais correto, e até algumas ocasiões o mais certo, né? E
bem, a gente só vai querer sair dessa situação, sair desse ciclo infinito de chances que dão errado, né? Tipo, em presidente, em governante, em deputado, qualquer seja o político, né? Só vai sair disso se a gente deixar de lado esse jeito brasileiro de ser, né? Esse jeito brasileiro, né? E entrar pro jeito brasiliano, um jeito de um povo mais honesto. Porque devemos lembrar que podemos reclamar sim, devemos criticar e reclamar dos nossos governantes, mas quem colocou eles lá foi a gente, né? E eles vieram da gente. Antes de serem prefeito, antes de ser governador, antes de ser qualquer político, eles já foram povo. Eles já foram um ser humano qualquer aí. E bem, com isso eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Não sei se a Ian vai querer falar mais alguma coisa, mas é isso. Espero que tenha gostado. O papo, se você quiser comentar aí e achar que nossa opinião não está certa, tudo bem. É um debate, não é aqui a gente não está a serviço de trazer fatos concretos, né? Aqui tá a gente para debater. E é isso. Muito obrigado. Ótimo, ótimo, ótimas palavras do nosso âncora. E é isso, eu acho que a gente tem que ter a certeza, a pura e a total certeza do que a gente realmente quer. Se a gente quer continuar a ser chamado de brasileiro ou brasiliano. Porque será que o Brasil realmente está pronto para ser chamado de brasiliano e mudar a sua história? Ou a gente vai continuar no mesmo poço de escória do mundo que a gente está? Essa é a questão. É assim que eu me despeço. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite e até o próximo episódio.